Muito bem, eu quero apresentar no vídeo de hoje algumas opções que chegaram aqui na nossa loja virtual do Quintal do Tonela e fazer você saber identificar o distribuidor para saber quais itens você precisa trocar, tá bom? Esse daqui é um distribuidor tampa alta de platinado, tá? É o mais comum nos Fusquinhas e quando você tirar a tampa do distribuidor ele vai ter essa aparência, essa característica. Tirando o rotor, aqui você vê o platinado, aqui está a mesa do distribuidor, aqui está o condensador que vai ligado originalmente aqui, tá bom? Ele vai ligado originalmente aqui e esse fio vai ligado no negativo da bobina. Tá? O que a gente tem hoje aqui na nossa lojinha virtual é o kit completo para revisão desse distribuidor. Então, pro distribuidor de tampa alta você vai usar a tampa 413, ela tem essas duas abinhas aqui, tá? Essa é a forma melhor de você identificar. O rotor é o rotor 628, ele tem essa parte um pouquinho mais larga. O condensador, ele pode ser o 419 ou o 465, tá? E basicamente ele vai ter o condensador propriamente dito, esse fiozinho que vem até esse encaixe aqui, e o fio um pouquinho mais comprido que vai no negativo da bobina. O platinado para esse distribuidor é o 044, ele tem o eixo fechado aqui, não é vazado. O conector é um conector fêmea que vai aqui na ponta, ele vai montado nessa configuração aqui, e esse conector ele vai encaixado no terminal macho desse encaixezinho que vem no próprio fio do condensador. Então, resumo, para o distribuidor tampa alta, tampa 413, rotor 628, condensador 419 ou 465 e platinado 044. Vamos lá, o teu distribuidor ele tem essa aparência, é um tampa baixa. Qual que é a principal característica dele em relação ao tampa alta? A cápsula do avanço a vácuo do tampa baixa é muito maior, quase o dobro de diâmetro. E ele é conhecido como tampa baixa, porque se você for comparar a tampa dele com a tampa do distribuidor anterior, que é o tampa alta, você percebe da onde veio o apelido. Tá? Então, se você tem um distribuidor desse, tampa baixa, antes de sair comprando as peças para reposição, você vai fazer o seguinte teste que é fundamental. Você vai encaixar uma mangueira aqui, vai puxar o ar com a boca e você precisa ver esse movimento, ó. Quanto mais você puxar o ar, mais essa mesa ela precisa se movimentar. Se você perceber que o ar está passando direto e a mesa não se movimenta, não adianta você comprar nenhuma dessas peças, porque ao contrário do distribuidor tampa alta, que ele tem um avanço a vácuo e ele tem um avanço centrífugo, esse daqui depende única e exclusivamente dessa cápsula de avanço a vácuo. E se ela estiver furada, você vai ter dificuldades para encontrar uma de reposição de boa qualidade. Então, às vezes, vale a pena você abandonar esse distribuidor, infelizmente, e partir para um distribuidor usado, que seja do modelo tampa alta. De qualquer forma, teu distribuidor passou pelo teste do avanço, ok, você pode usar ele sem problema nenhum. Tampa 027, rotor 082. Notem que o formato dele em relação ao tampa alta é diferente, você não vai conseguir usar, não deve tentar adaptar um no outro. Você pode acabar até conseguindo adaptar, mas vai ter problemas no futuro. O condensador é o 072, tá? Ele vai preso do lado do corpo do distribuidor e da mesma forma ele tem esse encaixe, só que no lugar de encaixar do lado do corpo do distribuidor, ele entra aqui na parte de baixo, tá? E por último, o platinado, que é o 332. Platinado 332, a principal característica dele, se a gente for comparar com o platinado 044 do tampa alta, esse daqui é do tampa alta, tá? Ele tem o eixo fechado, o eixo cheio. O tampa baixa, ele tem, além do fiozinho saindo para o outro lado, a posição do parafuso de regulagem é diferente, você não consegue usar um no lugar do outro, e o mais importante, ele tem o eixo vazado, o eixo do martelo, do platinado, ele é vazado, porque você vai encaixar, você depende da integridade do eixo que existe aqui no corpo do distribuidor. Então, se esse eixo também estiver muito folgado, você pode acabar tendo algum tipo de problema, tá bom? Mas basicamente esse é o conjunto e a gente tem disponível a pronta entrega na nossa loja virtual.
Terceira opção que a gente tem, esse daqui é um distribuidor do 1200, ou saiu também em alguns Fuscas do início dos anos 70 e em alguns motores planos, tá? É um distribuidor da Bosch, corpo de ferro fundido. O platinado para ele é diferente, é o platinado 331, ele é muito parecido com o do tampa baixa, com o 332, mas a gente observa aqui que além do cabinho sair na posição diferente, o tipo de conector é diferente, porque esse garfinho você vai encaixar ele nessa tomada, vamos dizer, do sinal do platinado, tá? E o condensador, da mesma forma, ele vem com o fiozinho dessa forma para você fazer um lacinho aqui e prender no corpo do distribuidor. O condensador é o 048. Esses dois itens também a gente tem aqui na nossa lojinha virtual. Muito em breve iremos receber o rotor e a tampa, que são exclusivos para esse modelo. Para essas três possibilidades de distribuidor, se você quiser otimizar ainda mais o funcionamento, aumentar a vida útil do platinado, esse módulo de ignição que eu desenvolvi há mais de 20 anos é com certeza a solução. Ligação é muito simples, a Bianca vai deixar o link aí de algumas instalações que a gente já fez desse sistema para vocês acompanharem, mas basicamente ele é um amplificador do sinal do platinado. Ele a corrente que passaria pelo platinado, que seria a corrente para alimentar a bobina, ela passa a ser aproximadamente 1% da corrente que a bobina vai consumir. Com isso você consegue proteger e evitar a erosão elétrica aqui dos contatos do platinado. A folga vai demorar muito mais para se alterar e o único desgaste que você vai ter é aqui na fibra do martelo do platinado. Então, além desse conjunto, independente do modelo do distribuidor que você quiser usar, se você quiser o máximo de rendimento, a gente disponibiliza esse módulo para vocês. Para finalizar a parte dos distribuidores, aqui eu tenho um Aranha, um Bosch recondicionado, tá? Então se você um dia tirar a sua tampa do distribuidor e tirar o rotor e ver essa cruzinha, você tem um distribuidor Aranha. Se você tirar a sua tampa de distribuidor e ver como se fosse essa panelinha virada ao contrário, é um distribuidor Hall, tá bom? Característica do distribuidor Hall, além dessa peça, é esse tipo de conector. Com exceção de alguns motores, principalmente da Auto Latina, que eles são Aranha, mas eles têm um conector desse de 2 pinos, tá bom? Para esses dois modelos de distribuidores, a gente usa o rotor 215, tá? Que é esse modelo aqui. Ele vai encaixar perfeitamente tanto no Aranha quanto no Hall. O Hall ele tem uma característica, esse daqui é chinês, apesar de ser primeira linha da marca Euro. Às vezes você vai colocar o distribuidor, vai colocar o rotor, na hora que você vai colocar a tampa, você percebe que a tampa não chega até embaixo, que está sendo o caso dessa daqui, ó. A gente percebe uma pequena força da mola. Não é problema do rotor nacional, e sim da fabricação do distribuidor. O que você precisa fazer nesse caso? Ou um desbaste aqui na ponta do eixo, pode ser feito no esmeril ou com a lima, ou eventualmente aqui na base do rotor, tá? Porque aí você consegue colocar ele numa situação que quando você montar a tampa, e a tampa nos dois casos, tanto em um distribuidor como no outro, pode ser a 215, que é essa daqui, tá? A 215 ela vai usar cabos de encaixe, não é cabo de pino, tá? Então ela vai encaixar tanto no Hall quanto no Aranha. Ah não, Tonela, eu quero usar aqueles cabos de pino, que é mais moderno, que eu acho mais bonito, ou então meu carro já tem. Aí a tampa não é a 215, não é a 0,56. A tampa vai ser a 442, tá? E se você quiser, basta você consultar aqui, que a gente também tem ela no quintal do Tonela. Então, para todas as possibilidades de distribuidor, agora a gente está equipado platinado, condensador, tampa e rotor, tá? E no caso dos distribuidores de platinado, a gente tem a opção de usar aquele módulo que eu fabrico há mais de 20 anos para distribuidores com platinado. A mesma parte de potência desse circuito, ela está no módulo que eu fabrico para o distribuidor Hall, que é esse daqui, que você pode usar com alguma das bobinas compatíveis, menos a do MI, e também a mesma qualidade dos outros módulos está aqui dentro para o distribuidor Aranha, tá bom? Então qualquer uma dessas opções que você quiser, você tem na nossa lojinha virtual. Bom, então para você conhecer mais a nossa lojinha virtual, basta você entrar no WhatsApp do telefone que a Bianca deixou na descrição do vídeo. Vai aparecer essa pequena casinha aqui, você vai clicar na casinha e você vai ter acesso a todo o nosso catálogo, tá? Basta você avaliar, tá tudo separado, kit de bomba de combustível. A gente tem kits já pré-montados ou vendendo os itens individualmente de acordo com a tua necessidade.
Não encontrou a peça que você gostaria, que é a peça que você precisa? Basta mandar uma mensagem ou para tirar alguma dúvida em relação a alguma peça ou para solicitar se a gente consegue a peça para você. Tá joia? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e a gente se fala lá no WhatsApp.